Vamos agora formalizar um pouco mais as operações de integração e diferenciação. E reforço sempre que derivada é a inclinação da função em um determinado instante e a operação inversa, a diferenciação, é a integração cumulativa, a área de uma função até um instante t. Então veja, aqui está a variável aqui que define até onde eu vou integrar. E aqui está um instante, aqui a gente podia colocar aqui para um determinado t, calculo a inclinação da curva e vejo para instante t qual a inclinação dessa curva. Tá? Derivada integral. Bom, a gente já usou essas operações, se a gente lembrar, a rampa, quando derivada, gera o degrau, e o degrau, quando derivado, gera o impulso. Então, basicamente, o que a gente tem? Este salto de 0 para 1 tem sua inclinação em t igual a 0 definida pelo impulso. Então, a gente criou impulso para definir, em situações de liga e desliga, qual é a derivada. Tá certo? Então, para isso que a gente teve a função impulso. E a operação inversa, ou seja, para obter o degrau a partir do impulso, a gente integra cumulativamente o impulso e, integrando cumulativamente o degrau, a gente tem a rampa. Depois a gente vai ver, a gente faz em exercícios, o que aconteceria se eu integrasse cumulativamente a rampa. Tá certo? E veja que derivada pode levar uma função contínua se tornar descontínua, tá certo? E a integral cumulativa fazer o oposto. Bom, quero sempre que vocês tenham em mente também, já falei no início, que derivada é inclinação de curva, né? E integral é área de curva. Isso ajuda muito, porque na hora que a gente está calculando, saber o que a gente vai encontrar. Bom, um detalhe para integral. Tá? Essa é uma função importante e a gente tem algumas variações. Variações eu digo assim, o que a gente trata limites superiores e qual o resultado, por exemplo, de uma integral cumulativa. A integral cumulativa gera como resultado uma função de t. Tá certo? Então eu vou para t igual a 0, t igual a 1, t igual a 2, calcular a integral cumulativa, a área de menos infinito a 0, 1, 2, respectivamente. Então, como eu tenho t's diferentes e amplitudes diferentes para o resultado da integral cumulativa, a gente tem uma função de t. Essa função pode ser constante? Pode, mas eu quero que vocês tenham em mente que é uma função. Pode variar ao longo do tempo. Outra que nós podemos ter, por exemplo, integral de menos infinito a mais infinito, ou integral de menos 10 até mais 2. Essas são integrais definidas. O seu resultado é um valor constante. É a área da função, tá certo? De menos 10 até 2, de menos infinito a mais infinito, ou variações mistas aqui, tá certo? Menos 10 até mais infinito, menos infinito até 2, não importa. Então, vocês têm em mente esse tipo de operação. Eu nunca terei um exercício com integral indefinida. Tá certo? Isso aqui não aparece. Claro que eu uso a integral definida para, então, substituir os limites de integração e obter o resultado como uma função para cumulativa ou um valor constante para definida. Mas
ter como resultado apenas a integral indefinida não é um resultado que a gente vai ter aqui em sinais e sistemas, tá certo? Então, só para a gente ter isso em mente, bem claramente. Tá? Bom, outras coisas que a gente pode reforçar aqui, tá? A integração e a diferenciação, particularmente a integração cumulativa, são operações opostas. Tá? E a gente vai ver na sequência que a constante de integração pode gerar, vamos chamar assim, resultados dúbios quando o sinal tem duração infinita. Particularmente a gente vai ver, por exemplo, senos e cossenos. A gente já vai ver isso na sequência. Antes de mais nada, só lembrar aqui, ou só trazer para vocês uma informação que a gente vai discutir mais à frente, na segunda parte da matéria, em análise de Fourier. Tá? Que é, quando eu estou aplicando uma derivada, eu estou filtrando o sinal e deixando passar somente as componentes de alta frequência. Quando eu estou integrando, eu estou eliminando as componentes de alta frequência e deixando passar apenas as de baixa frequência. Particularmente na integração, a gente já usa ela em circuitos. Por exemplo, imagine que eu tenha um circuito aqui e eu preciso ler ou usar a tensão sobre uma carga. Certo? Aí o que eu faço? Posso pegar aqui um osciloscópio e medir a tensão. E aí eu olho aqui na tela do osciloscópio, algo assim. E eu trato isso, tem ruído no sinal. Tá? Tem ruído aqui nessa carga, onde eu estou medindo. Aí o que a gente faz, normalmente? Tá? Operações que a gente comumente adota em circuitos. Tá? Eu vou e coloco um capacitor aqui. E aí sim, eu meço a tensão agora aqui. Tá? Opa. Aí eu vejo o sinal novo limpo. Tá certo? Eu acho que o capacitor fez toda a diferença. Sim, ele fez. Na verdade, a gente acoplou um circuito RC. Tá? Aqui o fio, nessa região, está funcionando como uma resistência. Tá? Por que isso? Porque a tensão no capacitor, vou colocar aqui, é o quê? 1 sobre C integral cumulativa das cargas, da corrente, né? A carga seria I sobre uma capacitância constante, mas só deixar aqui de assumir a capacitância constante, tá certo? Então, essa integral cumulativa está filtrando, está eliminando essas oscilações de alta frequência que eu estou observando aqui quando eu meço. Então, às vezes não deve considerar ruído, é uma oscilação de alta frequência que está sendo atenuada por um circuito RC ou pelo efeito da capacitância do capacitor que a gente acoplou. Então veja, a gente já viu isto aqui antes. A gente só não sabia ou não tinha o formalismo que eu estou colocando para vocês. Bom, qual que é o problema que a gente tem com sinais de duração infinita? Então eu vou colocar aqui para vocês, para a gente trabalhar aqui. Aqui eu tenho um sinal senoidal, tá certo? Ó, começando aqui. Então aqui eu tenho seno. E quando eu integro seno, eu tenho menos cosseno. Certo? Bem tranquilo isso. E aqui eu tenho vários cossenos. Qual que é a questão? Vamos de trás para frente. Então, vendo que a diferença entre cada um dos cossenos é uma constante que eu estou somando. Então, o que acontece? Quando eu derivo esse sinal, então veja, eu coloco aqui mais um A. Então, tenho A1, A2, A3, tá certo? Vou colocar A, I, assim. Então, A1, A2 e A3. Tem infinitos, eu só coloquei 3. Qualquer um desses termos que eu derivar, derivada do cosseno, menos seno e menos da seno. Então, essa constante aqui, quando derivada, é eliminada. Ou seja, quando eu integrar cumulativamente, eu tenho um problema que é saber, bom,
Lá no início, em menos infinito, qual que era o valor que eu tinha de amplitude para ir somando e subtraindo, somando e subtraindo? Por conta aqui, ó, do efeito. Ó. Eu acumulo carga, eu tiro carga, acumulo carga, tiro carga. Então teve um início. Essa altura é a constante de integração, ou vamos chamar assim, a nossa indeterminação, porque o sinal tem duração infinita e eu não especifiquei. Bom, lá em menos infinito, qual era a carga acumulada até aquele instante? Para daí eu, a partir desse instante, ir acumulando e desacumulando. Tá certo? Bom, só que, lembrando, isso aqui é o modelo ideal, sinal periódico no caso, né? Não tem um início, ele está sempre oscilando. Na vida real, a gente, em um determinado instante, liga a tomada. E aí eu começo a ter as oscilações. Então veja que isto aqui não é periódico. Não periódico. Por que não periódico? Porque neste intervalo eu não consigo pegar um trecho fundamental e replicando aqui encontrar a curva constante zero, certo? Mas se a gente estivesse olhando só para cá, a gente pode até acreditar, ó, daqui para cá é periódico, mas essencialmente eu gosto de vocês tenham noção, não periódico, tá certo? É como se eu pegasse esse sinal e multiplicasse por U de t. Aí eu obtenho esse aqui, tá certo? Então vamos ver o que está acontecendo. Bom, se eu integrar cumulativamente, vou apagar um pouquinho aqui essas informações. Se eu integrar cumulativamente até esse ponto, já que é zero, eu tenho zero. Integrar cumulativamente até esse ponto, zero, porque eu acumulei zero mais o que eu acumulei nesse intervalo, tá certo? Bom, a partir daqui, vejam, eu vou acumulando aqui essa onda. Vai chegar num ponto que eu acumulei o máximo. Toda essa área aparece aqui. Aí eu começo com tensão negativa, desacumular, certo? Porque veja, a área até esse ponto é quanto? Um valor A menos A, zero. Acumulo de novo. Então veja, a cada ciclo eu volto na origem, a cada meio ciclo atinge o máximo, e no intervalo aqui eu tenho a oscilação, tá certo? Note aqui, essa oscilação é menos cosseno, tá certo? Só que tem aqui um nível DC sendo somado. Isso é fruto, depois a gente discute um pouco da integral cumulativa aqui por conta desse salto, tá certo? Vamos apagar aqui para não misturar as coisas. Nessa situação, veja, eu integrei cumulativamente da curva superior gerando a curva inferior, e se eu derivar essa curva, a curva inferior, eu tenho a curva superior. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, nessa situação real, onde eu não tenho carga até t igual a zero, tá certo? Não tenho tensão, não acumulei nada, há uma relação 1 para 1. Não há outra possibilidade de integrar a curva de cima e obter outro resultado, como a gente obteve aqui, tá certo? Então, isso é só um detalhe quando o sinal tem duração infinita para integral cumulativa. Eu posso ter, vamos dizer assim, falta algo para definir qual que é a altura com a qual eu devo começar a integração cumulativa lá em menos infinito. Veja que é bastante abstrato, tá certo? Na vida real, tem um instante t, no caso a gente considera t igual a zero, onde eu ligo a tomada e começo o processo, certo? Então, só para a gente lembrar isso. E, finalmente, aqui dois exemplos. O primeiro eu já passei para vocês aqui, por conta do MATLAB, eu não faço as bolinhas, mas veja, sinal degrau, integral cumulativa, derivo a minha rampa, que é o resultado da integral cumulativa, obtenho o degrau. Aqui é aquele efeito que eu mostrei para vocês do osciloscópio, medir tensão sobre uma carga, por exemplo, ou sobre um componente. Veja, essas oscilações que a gente chama de ruído são sinais de alta frequência. Quando eu integro cumulativamente, olha, notem, ele fica limpo, tá certo? Se eu pegar e derivar,
eu posso voltar ao sinal original. Aqui eu posso porque dependendo da frequência da componente que está sendo eliminada, pode ser que eu elimine ela e não consiga reconstruir de novo o sinal, tá certo? Mas a gente deve ter que, matematicamente falando, se eu fizer a operação inversa aqui, eu reconstruo o ruído. Então veja, o derivador seria um enfatizador de oscilações rápidas. Tá? Se eu quiser saber se meu circuito está gerando oscilações rápidas, eu podia colocar o indutor e medir a tensão sobre ele. Tá certo? Que a variação da corrente geraria tensão. Se tivesse uma variação abrupta, uma tensão abrupta. Tá certo? Então são coisas que eu quero que vocês tenham em mente em relação a integral e diferencial. Então só vou retornar aqui, ó. Matematicamente falando, a gente tem essas questões, particularmente os tipos de integral que a gente está tratando, mas fundamentalmente inclinação e área, tá certo? Depois a gente vai discutir os processos de filtragem, a questão da integral cumulativa em relação ao qual o valor acumulado em menos infinito, para poder definir as acumulações posteriores a esse instante. E aqui uma questão útil em sinais e sistemas, particularmente em sistemas da vida real que a gente constrói, sistemas elétricos, mecânicos e por aí vai. Certo?